perda auditiva é o nosso tema para hoje, com a nossa otorrinopediatra, a doutora Ana Santiago. Bem-vinda ao nosso programa novamente. Muito obrigada, Mariana. O que a gente pode falar para as mães e pais que nos acompanham sobre perda auditiva? Bem, Mariana, o ponto principal é estarmos sempre alertas quanto à possibilidade de que a criança não está ouvindo. Uma criança bem pequena se espera que quando for exposta a uma fonte sonora, um barulho externo, ela responda com um olhar, ou pelo menos tentando focar a região onde está vindo o som. Quando a criança não localiza esse som, é um sinal de alerta. A gente tem que começar a suspeitar que pode estar acontecendo alguma coisa de errada. Aquela criança que um pouco maior, que não responde ao chamado pelo nome ou tem algum tipo de atraso de fala, também deve ser investigada. O importante para as crianças e assim para os pais ficarem atentos, qual é o tempo para que a gente vá atrás desse tipo de alteração. O tempo é a hora que for vista a alteração, procurar auxílio. Uma criança que tem atraso de fala, ela deve ser investigada por um otorrinolaringologista. Às vezes o que acontece é que os pais levam direto para a fonoaudióloga. Acho que é importante fazer o acompanhamento com a fono, mas é mais importante ainda que a gente faça o diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito com uma avaliação médica, o médico faz o exame físico e, se for necessário, geralmente há necessidade da gente fazer algum exame complementar. Aí ele pede exames auditivos, é feita uma audiometria infantil nas crianças um pouquinho maiores, uma impedanciometria para ver mobilidade na membrana timpânica. Existem os exames eletrofisiológicos, que são os BERAs, os potenciais auditivos, onde a gente consegue descobrir se existe alguma dificuldade de passagem do som naquelas partes mais internas do ouvido da criança. E dessa maneira, com esses exames, a gente consegue ver se existe alguma perda auditiva. A maioria dos casos são perdas leves, são perdas que a gente consegue resolver. Agora no inverno são muito comuns crianças com perdas auditivas causadas por acúmulo de secreção. É mais raro a existência de perda auditiva por lesão no nervo auditivo, elas também acontecem. E nesse caso, com avaliação auditiva e com avaliação com otorrino, o profissional consegue fazer o diagnóstico de onde é que é o problema e a gente consegue agir de maneira mais precisa na tentativa de resolver o problema. E naqueles casos, quando existe uma perda que realmente houve um comprometimento do nervo auditivo da criança, às vezes existe até a necessidade de protetização. Mas, assim, depende do caso e com uma avaliação a gente vai conseguir determinar onde é que é o problema. E quando a gente pensa em problema e solução, como que são os tratamentos? O que tem hoje em dia para tratar uma criança que tem uma perda auditiva? Foi diagnosticada, foi levada ao otorrino e tem uma perda auditiva. O que vem pela frente? Primeiro, Mariana, a gente tem que diagnosticar onde é que é o problema. Se o problema é no ouvido médio, nós conseguimos resolver assim facilmente. A maioria dos casos são otite serosa, secreção no ouvido médio. Isso aí o médico consegue resolver com medicação e às vezes ele coloca um tubinho de ventilação, um dreno. Com isso a gente ventila a secreção do ouvido médio e melhora a audição da criança. Naquelas crianças onde o problema é causado por perda no nervo da audição, essas alterações não têm a princípio resolução, não tem como resolver. Quando a perda é moderada e às vezes até com perdas maiores, o aparelho auditivo é uma boa técnica e consegue dar uma qualidade de vida bem adequada para a criança. E naqueles casos onde não conseguiu adaptação com prótese auditiva, a gente tem agora, graças a Deus, a evolução e o uso de implantes cocleares. E assim, existe um exame que deve ser feito de rotina para saber se está ok, ou a gente tem que esperar alguma alteração, alguma reclamação dessa criança? Primeira coisa, a criança quando sai da maternidade, ela tem que ser passado antes pela uma triagem auditiva neonatal. É o teste da orelhinha. Isso é fundamental, toda criança tem que passar. Existem algumas crianças que nesse primeiro teste, eles aparecem com um exame negativo, ou seja, o exame não deu certo, a criança não teve estímulo. Essas crianças têm que passar depois por mais uma avaliação. Então, primeira coisa é a triagem auditiva neonatal. E depois, quando a criança for crescendo, a mãe deve sempre fazer testes com ela de localização do som, conversar sempre muito para a criança para ver a resposta. Aquela criança que não responde, que não tem atraso na resposta do estímulo, essa tem que ser levada para fazer acompanhamento com o otorrino. Sempre para a gente ver o que está acontecendo. E assim, quanto antes essa criança é diagnosticada, é avaliada e
mais precocemente começar um tratamento, melhor o resultado? Com certeza, tá? O tempo é a hora que aparece a suspeita, tem que ser levado. A gente não gosta de deixar passar. Uma criança, por exemplo, com um diagnóstico de uma surdez de nascimento, a criança que já foi feito o diagnóstico, a gente espera fazer a protetização, a criança antes dos 6 meses de vida já está usando prótese. Olha só. Então tem que ser rápido. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor para a criança e o prognóstico vai ser melhor, porque aí não vai ter prejuízo na aquisição da fala, ou se tiver algum prejuízo, a gente consegue minimizar com o uso de prótese. Quando a gente pensa em perda auditiva, o que mais acarreta é na fala? Nosso principal sentido é a linguagem, é a comunicação. Esse é o primeiro que aparece, tá? Doutora, obrigada por dividir conosco tanta informação, e fica aí o alerta para a gente fazer esse acompanhamento, para a gente fazer esses testes, para ver se a criança está realmente respondendo esses estímulos, e se ficar com alguma dúvida já leva direto para o otorrino, porque é o profissional que tem que diagnosticar, e não nós, mamães e papais, né, doutora? Isso, perfeito. Até o próximo encontro. Até o próximo encontro. Obrigada.